Imagine-se em uma terra vasta, rica e cheia de possibilidades, mas também cheia de desafios. Dois homens se encontram diante de uma escolha que mudará suas vidas para sempre. Um é Abraão, um homem de fé que carrega sobre si as promessas do Deus Altíssimo. O outro é Ló, seu sobrinho, que também busca prosperidade e segurança. A cena é carregada de tensão, pois as terras já não podem sustentar os dois, e um deles terá que partir para longe. Um deles escolhe com os olhos humanos, o outro com o coração na promessa divina. Que decisão será tomada? O que acontecerá com aquele que escolher a terra aparentemente mais fértil e promissora? E mais importante, como Deus está trabalhando nos bastidores dessa separação? O Senhor está tecendo um plano muito maior, um plano que aponta para promessas eternas, para a fé inabalável e, acima de tudo, para o cumprimento perfeito em Cristo. Gênesis capítulo 13. Abraão subiu do Egito para o Neguebe, ele e sua esposa com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Ele prosseguiu suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde a sua tenda estivera no início, entre Betel e Ai, ao lugar do altar que tinha feito antes. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los, pois seus bens eram muitos e não podiam habitar juntos. Houve então contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Naquela época, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Abraão disse a Ló: "Não haja contenda entre mim e você, nem entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes. Não está toda a terra diante de você? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda." Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem irrigada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até Zoar. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o leste. Assim eles se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Depois que Ló se separou dele, o Senhor disse a Abraão: "Levante os olhos agora e olhe desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar os grãos de pó da terra, então a sua descendência poderá ser contada. Levante-se, percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você." Abraão armou a sua tenda e foi habitar junto aos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron. Ali ele edificou um altar ao Senhor. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 13 nos traz um relato de uma decisão significativa na vida de Abraão e Ló, que nos ensina muito sobre a providência divina, a sabedoria na resolução de conflitos e o cumprimento das promessas de Deus. O capítulo começa com Abraão retornando do Egito ao Neguebe. Ele está agora mais rico em bens materiais, mas mantém o coração voltado para Deus, como evidenciado pelo retorno ao altar que havia construído entre Betel e Ai, onde novamente invoca o nome do Senhor. Essa atitude de Abraão demonstra que, mesmo em meio à abundância, ele reconhece sua dependência de Deus. A questão central do capítulo surge da convivência entre Abraão e Ló. Ambos possuem tantos rebanhos e bens que a terra não consegue sustentá-los juntos. Surge um conflito entre os pastores, e Abraão, como homem maduro na fé e cheio de sabedoria, propõe uma solução pacífica. Ele dá a Ló a liberdade de escolher primeiro para onde deseja ir, colocando os interesses do sobrinho acima dos seus próprios. Isso demonstra humildade, desprendimento e confiança de que Deus supriria suas necessidades independentemente da escolha de Ló.
Ló escolhe a Campina do Jordão, uma terra fértil e próspera, mas também próxima de Sodoma, uma cidade conhecida por sua corrupção e pecado. Essa decisão reflete uma perspectiva centrada nas aparências e no materialismo, sem considerar as implicações espirituais. Por outro lado, Abraão permanece em Canaã, aparentemente, com a parte menos desejável, mas confiando plenamente na promessa de Deus. Após a separação, Deus renova e amplia sua promessa a Abraão. Ele instrui Abraão a levantar os olhos e olhar em todas as direções, assegurando-lhe que toda aquela terra seria dada a ele e à sua descendência. Mais ainda, Deus promete uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra, algo que reforça sua fidelidade e soberania. Abraão, em resposta, percorre a terra e estabelece sua tenda em Hebrom, onde constrói um altar ao Senhor. Mais uma vez, vemos o coração de Abraão focado em Deus e em sua adoração. O capítulo também destaca o contraste entre Abraão e Ló. Enquanto Abraão caminha pela fé, Ló segue pela visão terrena. O desfecho das escolhas de Ló se desenvolverá nos capítulos seguintes, mas aqui já vemos o prenúncio das consequências de uma vida centrada em interesses imediatos, sem consideração pela santidade ou direção divina. Por fim, Gênesis 13 reforça a soberania de Deus em conduzir a história da redenção. Mesmo em uma separação aparentemente comum entre dois parentes, vemos a mão divina conduzindo Abraão ao cumprimento de promessas eternas e afastando Ló para revelar mais tarde a gravidade do pecado humano e a necessidade de redenção. A figura de Abraão aponta para a importância de confiar nas promessas de Deus, enquanto o fracasso de Ló antecipa a necessidade de um redentor para resgatar a humanidade das consequências de suas escolhas. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. A primeira lição que emerge deste capítulo é a importância de buscar a paz em nossos relacionamentos. Abraão, diante de um conflito com Ló, escolhe abrir mão de seus próprios direitos e deixa que Ló escolha primeiro. Essa atitude nos ensina a colocar o amor ao próximo acima dos interesses pessoais e confiar que Deus proverá o necessário. Em uma sociedade marcada pelo egoísmo, essa postura de humildade e desprendimento é um testemunho poderoso da nossa fé. A segunda lição é que nossas escolhas têm consequências espirituais e morais. Ló escolheu com base no que parecia mais vantajoso aos olhos humanos, mas ignorou o impacto espiritual de habitar perto de Sodoma. Isso nos alerta a considerar não apenas os benefícios imediatos de nossas decisões, mas também suas implicações para a nossa caminhada com Deus e para aqueles ao nosso redor. Nem toda oportunidade boa aos olhos do mundo é boa para a alma. Uma terceira lição que podemos extrair é a fidelidade de Deus às suas promessas. Após a separação de Ló, Deus reafirma e expande sua promessa a Abraão, mostrando que ele é fiel, independentemente das circunstâncias. Isso nos encoraja a confiar que Deus está no controle, mesmo quando parece que perdemos algo valioso. A vida de fé exige que descansemos na providência divina, sabendo que Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Outra lição significativa é o contraste entre os valores terrenos e os valores eternos. Enquanto Ló priorizou o material, Abraão priorizou o espiritual. Isso nos desafia a avaliar onde estamos colocando nosso coração. Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus, e Abraão exemplifica essa busca, mantendo-se comprometido com Deus e com a adoração, mesmo quando as circunstâncias poderiam tê-lo distraído. Por fim, este capítulo nos ensina a importância de manter uma vida de adoração constante. Abraão invoca o nome do Senhor ao retornar à terra e mais uma vez constrói um altar em Hebrom. Isso demonstra que, independentemente das mudanças ou desafios da vida, devemos sempre buscar a presença de Deus e render-lhe louvor. A adoração não é apenas uma prática, mas uma postura de dependência e gratidão contínua diante daquele que é o sustentador de todas as coisas. O texto nos lembra que a vida de fé não é determinada pelo que escolhemos para nós mesmos,
mas pelo que Deus escolhe para nós. Mesmo quando enfrentamos separações, dificuldades ou momentos de incerteza, a fidelidade de Deus permanece. Cristo é a prova final dessa fidelidade. Ele veio para cumprir as promessas de Deus, reconciliando-nos com o Pai e garantindo-nos uma herança eterna. Como Abraão, somos chamados a caminhar pela fé, confiando em Deus em todas as circunstâncias. A história de Gênesis 13 nos toca profundamente, porque nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais comuns da vida, Deus está agindo para cumprir suas promessas e revelar sua glória. Às vezes, como Abraão, enfrentamos separações e desafios que nos fazem sentir como se estivéssemos perdendo algo importante. Pode ser uma oportunidade que escapou, um relacionamento que mudou, ou um caminho que pareceu menos promissor. No entanto, este capítulo nos mostra que Deus nunca perde o controle e que seus planos para nós são muito maiores e melhores do que qualquer coisa que possamos imaginar. Abraão confiou na providência de Deus e sua confiança não foi em vão. Ele abriu mão do que poderia ser considerado sua prioridade, mas em troca, recebeu a reafirmação da promessa de Deus, uma promessa que transcende gerações e aponta diretamente para Cristo. Assim como Abraão, somos chamados a levantar os olhos, não apenas para olhar as circunstâncias imediatas, mas para enxergar pela fé aquilo que Deus tem reservado para nós. Nossa herança em Cristo é imensurável, tão vasta quanto o pó da terra, tão eterna quanto a fidelidade do Senhor. E que grande conforto é saber que, enquanto Abraão edificava altares e adorava, nós temos um altar definitivo em Cristo. Ele é o verdadeiro cumprimento das promessas de Deus. Em Jesus, recebemos a terra prometida de uma vida abundante, uma comunhão eterna com Deus e uma esperança que jamais falha. Mesmo quando as escolhas parecem difíceis ou os caminhos incertos, podemos ter certeza de que Ele caminha conosco, conduzindo-nos ao seu propósito. O que Gênesis 13 nos diz hoje é que podemos descansar. Descansar na certeza de que o Senhor vê nossas lutas, ouve nossas orações e nunca nos abandona. Quando confiamos nele, Ele não apenas nos dá o que precisamos, mas nos transforma em pessoas que refletem sua graça. Podemos olhar para os desafios da vida e saber que eles estão moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para algo muito maior. Seja qual for o deserto que você enfrenta, lembre-se de que Deus é fiel. Ele está te chamando para levantar os olhos e ver suas promessas. Não olhe apenas para o que parece bom aos olhos humanos, mas confie naquele que é bom, perfeito e soberano. Abraão é um exemplo, mas Jesus é a certeza. Ele é a promessa cumprida, o pastor fiel, o Redentor que veio para nos dar uma herança que jamais perecerá. Deus abençoe.